Salmo de número 30. A minha tradução, a minha versão, ela tem o seguinte título: A ira de Deus dura um momento só, mas a sua benignidade é eterna. E ainda há um subtítulo que fala assim: o salmo e canção na dedicação da casa. Amém? Nós começamos o mês de maio e um dos pilares para a nossa vida cristã é o nosso lar, a nossa casa. Amém? E este salmo é uma canção, é um hino de dedicação a Deus para a nossa casa. Nós vamos dedicar o nosso lar para o nosso Deus. Amém? O mês todo de maio nós vamos fazer reflexões para o nosso lar. E este é um dos pilares que nós precisamos, inclusive, colocar na mão de Deus. As nossas famílias. O nosso lar que vem sido atacado muitas vezes pelo inimigo, usando artifícios, muitas vezes que afastam uns dos outros, afastam não só a comunhão com Deus, mas também a comunhão na própria casa. Lembro-me quando criança, num trabalho de escola, como fui até um tanto enaltecido e visto com bons olhos, até pela professora, como a comunicação do nosso lar tinha mudado. E fazendo menção à comunicação que era feita escrita nos nossos lares. Ou seja, a pessoa saía de casa e escrevia um bilhetinho na geladeira. Olha, estou saindo, mas estou fazendo isso, né? Deixei pronto já na geladeira, é só esquentar. E o tempo vai passando e talvez não tenha mais os bilhetinhos, mas então muda o relacionamento pelo uso da tecnologia, né? Então hoje, muitas das vezes as pessoas estão saindo, a outra ainda está dormindo, e a gente usa o celular, né, um recurso para se comunicar com as pessoas de casa, e isso vai afastando uns dos outros, não é verdade? Mas a palavra hoje nós vamos focar, né, para o nosso lar. Amém? Porém, antes, entretanto, todavia, não queria deixar assim passar por despercebido, né, e fazer aqui publicamente também a minha gratidão para todos os irmãos e irmãs nessa tarde em relação ao dia de ontem. Amém? Ontem foi um culto maravilhoso, mas ele só foi possível acontecer graças a cada um de vocês, né? A cada um de nós que nos dedicamos e que nos empenhamos para a realização do culto de ontem, tá certo? E eu queria agradecer publicamente a todos, porque todos que estão aqui estavam no dia de ontem, né? E a gente saiu do culto animado, né? Louvando a Deus por cada momento do culto, mas a gente também se preocupa como igreja, né? E como pastor que eu sou, eu não poderia deixar de externar essa minha fala, o quanto ultimamente tem caído a frequência das pessoas, né, nos cultos. E eu não sei sinceramente o porquê de muitas coisas, mas eu queria que você, como membro da igreja que você é, com a mesma dedicação, com o mesmo empenho que você fez acontecer, né, o culto ontem, graças a você foi possível a realização do culto, que você ore por
uma família, uma vida que não está vindo, que você tem sentido falta, não precisa ligar, não precisa ficar brigando com a pessoa porque ela não vem, mas ore por ela. Ore por essa pessoa, por essa família, seja o que Deus colocar no seu coração. Umas até há mais tempo do que outras têm deixado de estar presente. Isso é um tanto quanto preocupante. Quando uma igreja faz um evento como o de ontem, é natural que as pessoas, além de vir, ainda convide mais alguém. E ontem nós tivemos dificuldade de ter as próprias pessoas da igreja no culto. Isso é um pouco preocupante. Talvez uma crítica, mas é preocupante a começar em mim, de que nós possamos orar pelas vidas daqueles que não têm vindo, E eu louvo a Deus por vocês que vêm, claro, Nós sabemos o empenho, de cada um. Ontem realmente foi um culto muito bom. Deus tocou no nosso coração em todo o culto, Foi bom ter a presença de outros amigos, de outras igrejas vizinhas que nos ajudam, que também oram por nós e sempre que podem também colaboram com a gente. Amém? Ainda a gente teve um problema de saúde no nosso lar e um motivo do qual muito eu fiquei preocupado, eu confesso. E a Lila estava passando por um problema de saúde, a gente levou ela no médico, mas a gente fica preocupado, porque assim, ela faz parte também do grupo, do conjunto, ela canta, e afetou justamente a parte vocal dela. E aí logo quando ela começou a sentir esse desconforto, a gente orou com ela e evidentemente levamos ela no hospital e ela foi e teve todo o cuidado necessário, a medicação específica para cuidar do que ela estava sentindo, mas ela na sexta-feira ainda não passou ainda bem, quem estava no ensaio percebeu, e ela novamente colocou na presença de Deus e orou pedindo para que ela pudesse se curar, estar bem para participar desse culto. O grupo não ia deixar de participar e de cantar se ela não estivesse bem, mas como era importante que ela estivesse bem para não só para o bem da saúde dela, mas para a participação do grupo, E no final do sábado, de ontem, as pessoas ainda falaram assim: nossa, nem parecia que a Lila estava ontem passando mal. Então eu louvo a Deus pela sua vida, porque a Lila é a minha esposa, é a pessoa que mais me dá bronca, é a pessoa que mais se preocupa com o meu ministério em relação a tudo aquilo que a gente tem feito, e eu não poderia deixar de agradecer a Deus pela sua vida e também por tudo aquilo que você tem passado, e eu louvo a Deus pela sua saúde também. Você hoje, não só ontem, mas hoje já cantou para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém? E entrando no texto, na mensagem, este é um salmo de Davi. Este é um salmo que o rei Davi escreveu para a sua casa, e ele começa com uma palavra de exaltação ao Senhor. E nós devemos exaltar o nome de Deus, assim como o rei Davi estava exaltando o Senhor. Exaltar é colocar em prioridade, é colocar a Deus como evidência na nossa vida. Exaltar é quando você coloca aquilo como uma prioridade maior a todas as outras coisas que você tem. Infelizmente, nos nossos dias, as pessoas exaltam a tudo aquilo que tem, a tudo aquilo que lhe possui, os seus pertences, os seus bens, seja o bem material, uma conquista, e muitas das vezes esquecem de exaltar a Deus.
E a minha primeira pergunta que eu faço para você nessa tarde, já início de noite, meu irmão, minha irmã, o que você tem exaltado na sua vida? Você tem buscado primeiramente a exaltação do nosso Deus? Ou você tem tido outras prioridades? Infelizmente, muitas pessoas nos nossos dias têm preferido a exaltação dos prazeres pessoais, da busca pelo consumo exacerbado, da realização pessoal, profissional, e não que isso seja ruim, porque nós precisamos ter na nossa vida perspectivas, mas não podemos deixar isso em primeiro plano, até porque a palavra de Deus é clara quando ela diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Evidentemente, se você for uma pessoa que busca o Senhor, você também vai ser comprometida no seu trabalho, você vai conseguir conquistar as coisas. Mas é muito mais satisfatório essa busca quando se coloca a submissão da vontade de Deus, do que quando você esquece a vontade de Deus e começa a busca apenas pela busca. E não só no lado profissional, no lado pessoal. Às vezes nós colocamos pessoas e coisas acima de Deus. Então, esta canção de Davi, este louvor, mas que pode também ser visto por nós como uma oração para o nosso lar. Em primeiro lugar, nós temos que exaltar o nome de Deus. Amém? Amém. E na mesma proporção que nós exaltamos a Deus, Amém, Deus também nos abençoa. Deus livra de nós todo o mal. No versículo de número 2, o salmista fala: Senhor meu Deus, clamei a Ti e Tu me saraste. Nós cremos num Deus que cura. Não é a minha oração que cura as pessoas, é Deus que cura a cada um de nós, as nossas enfermidades, a nossa doença. É lógico que nós temos que nos submeter ao cuidado médico. Não podemos deixar de ir no hospital se estamos ruins, mas nós temos que também e até primeiramente colocar a nossa vida, a nossa saúde na mão de Deus. E se não fazemos isso, estamos caminhando ao contrário daquilo que é a vontade de Deus. É importante a busca, sim, de um tratamento específico quando é necessário. Mas em primeiro lugar, nós temos que colocar a nossa vida em oração. Buscar a saúde, a nossa vida, o nosso bem-estar na mão de Deus. É amanhecer o dia e falar assim: Deus, obrigado por este dia. Obrigado porque estou abrindo os meus olhos. Obrigado porque eu tenho saúde para levantar. E o salmista aqui, ele agradece a Deus porque ele foi sarado de uma enfermidade. E ainda que nada específico, mas como nós temos que colocar isso também como a nossa oração, quando nós levantamos,
Tem dia que a gente amanhece meio indisposto. Mas mesmo assim nós temos que agradecer a Deus porque levantamos. O problema é que muitas das vezes o despertador toca, ou às vezes não toca, e você acorda correndo, e você já não fez nem oração de manhã. Colocar Deus em primeiro lugar, também em gratidão a mais um dia de trabalho, a mais um dia de atividades no lar, a mais um dia de lutas e também de vitórias que nós teremos. E ele continua dizendo que o Senhor faz subir a alma dele, o salmista, da sepultura, converteste a minha vida para que não descesse ao abismo. Deus, Ele cura, Ele sara nossas feridas, mas Ele também nos dá vida, e vida em abundância. Deus nos concede vida e vida eterna. O Senhor Jesus, quando Ele morre em nosso favor na cruz, Ele nos proporciona a vida e a vida eterna. Me fazes subir a minha alma da sepultura. Ele que nos dá vida. Deus nos dá a nossa vida. Ressuscitamos no Senhor. Teremos vida e vida eterna. Quando o lema do ano foi Ide, pregai o Evangelho, fiquei pensando que não seria um tema curto. De repente é um tema que vai se esgotar nos 3 primeiros meses, nos 2 primeiros meses. Mas a perspectiva de olharmos a missão da igreja do Senhor, de olharmos a nossa vida, de olharmos tudo aquilo que temos que fazer como igreja, é muito complexo, porque nós temos que fazer constantemente esta ação de anunciar o Evangelho, de anunciar a salvação, de anunciar a vida e a vida além da morte, porque este plano, este mundo, ele passará. Mas as palavras do Senhor são palavras que vão para a eternidade. O Senhor Jesus, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele está à direita, à destra do Pai. E Ele voltará para buscar a sua igreja. E Ele buscará também a todos nós. Inclusive aqueles que já se foram. E esta é a mensagem que deve ser pregada, esta é a mensagem que deve ser reverberada, que o Senhor nos faz ressuscitar, e por isso nós temos em nosso lábio louvor, por isso que nós cantamos, no verso 4, cantarei ao Senhor, vós que sois seus santos. Devemos celebrar, devemos ter júbilo de alegria em nossa língua, pelo favor que o Senhor faz e nos concede, pela salvação, pela graça, pelo perdão. Os nossos pecados são perdoados na cruz. No Calvário, o Senhor oferece o seu Filho para perdoar os nossos pecados. E por isso nós nos enchemos de alegria, porque o Senhor perdoa todo aquele e aquela que entrega a sua vida ao Senhor Jesus. E por isso nós cantamos. E a ira do Senhor
dura por momentos. Quando nós desviamos do caminho, quando nós deixamos de fazer aquilo que deveria ser feito, nós, usando palavras nossas, entristecemos o Senhor. Assim como um filho entristece um pai quando faz malcriação. E semelhante modo, é por um momento. Porque, ainda que o filho faz a malcriação, sabe quando o filho vem assim, ou a filha no meu caso, né? Me desculpa. Não tem nada mais agradável ao coração de um pai, de uma mãe, de ver o arrependimento no olhar dos seus filhos. Imagine então Deus ouvindo isso de nós, quando nós pedimos perdão. E é por isso que a ira do Senhor dura pouco, por momento. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E aí também podemos pensar isso conosco, quando nós temos problemas, inquietações. E o amanhecer não é apenas a virada da noite para o dia, mas é que no Senhor nós teremos novos amanheceres. Amém? No Senhor nós temos a perspectiva de um amanhecer, de um depois do sofrimento, do choro, da tristeza, teremos paz, teremos alegria. No Senhor. Podemos pensar que também, se estamos longe de Deus, talvez esse amanhã não acontece. Esse depois não acontece. Uma vez foi abordado assim, né? Crente tem problema também. Não é verdade? Assim, é verdade. Então por que eu vou na igreja se eu vou ter problema do mesmo jeito? E eu respondi que eu prefiro passar os meus problemas com Deus do que longe dele. Eu prefiro passar a minha dor, a minha angústia com Deus do que distante dele. Porque eu sei que Deus, Ele vai proporcionar para cada um de nós um amanhecer. Às vezes, esse amanhecer parece que vai demorar para chegar. Mas creia que o Senhor vai possibilitar, o Senhor vai permitir que este amanhecer irá acontecer na sua vida. E é por isso que a mensagem de Deus, o lema central do ano é Ide, porque enquanto nós temos a nossa mente, o nosso tempo ocupado de realizar a obra de Deus, também não temos tempo de lamentar, não temos tempo de reclamar, porque nós estamos em ação, em movimento, não estamos parados. Parafraseando a época bíblica de Jó, os amigos de Jó, quando chegaram e viram ele em seu estado terminal, ficaram atônitos, né? E ficaram sem palavras. E sentaram e ficaram ali quietos. Isso, em outras palavras, é não fazer nada. Nós temos que sair e evitar esse tipo de postura como cristãos. Aquele que não faz nada, aquele que fica sentado e incomodado, mas não faz nada. A palavra é ide, a ide é fazer, é realizar, é acontecer. Ide é pregar, anunciar.
Se está doendo, ide. Se está chorando, ide, anuncie. Porque o tempo vai passar e Deus irá proporcionar este novo amanhecer para a sua vida também. E nós temos que crer na palavra do Senhor. Crer que o Senhor, Ele ouve a nossa oração, Ele ouve o nosso clamor, que Ele tem piedade de nós, e que Ele é o nosso auxílio, que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, que Ele conhece e sonda o nosso coração. E por último, verso de número 12, para que o nosso coração cante louvores a Deus. Amém? Porque Deus, o nosso Deus, é o motivo do nosso louvor. Deus é o motivo da nossa adoração. Deus é o motivo da nossa existência. E nós cremos que Deus criou a cada um de nós. E como um pai que cuida dos seus filhos, Deus também cuida de nós. E que Deus, na totalidade, possa também cuidar da nossa casa, do nosso lar. E esta é a oração e o louvor que nós temos que ter em nosso lábio, em nossa mente. Porque Deus é o Senhor. Colocar o nosso lar na mão de Deus e crer que Ele vai cuidar de nós. Pode parecer um pouco repetitivo com a fala do domingo passado, mas que seja feita a vontade de Deus no nosso lar. Que seja realizado apenas a vontade de Deus no nosso lar. Que o nosso lar seja um lar do Senhor. Mesmo que nem todas as pessoas que morem com você sejam cristãos. Mesmo que no lar onde você mora, nem todos acreditam e confiam em Deus. E olha só, é acreditar e confiar. Porque tem uns que até acreditam, mas não confiam, sabe? Então, mesmo que alguns não acreditem e não confiem em Deus, o seu lar vai ser guiado pelo Senhor. Que essa possa ser a sua oração. Que este pode ser o real motivo dos seus lábios. Que Deus irá ouvir a tua oração. Ele vai ouvir o teu clamor, porque Deus tem piedade de cada um de nós. Essas são as palavras do Senhor para mim e para você nessa tarde, já início de noite, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, porque mais um dia na tua casa tivemos o privilégio de ouvir a tua voz. Ó Pai, nós consagramos o nosso lar nas tuas mãos, Senhor. Colocamos a vida dos nossos familiares, dos nossos parentes nas tuas mãos. Que a nossa casa possa ser casa de oração. E que a igreja, Senhor, a igrejinha dos milagres, continue não só de portas abertas, mas recebendo, ó Pai, os membros do nosso lar. Colocamos a nossa vida nas tuas mãos. Colocamos o nosso lar nas tuas mãos, Senhor. Faça a tua vontade, Senhor, no meio de nós. Nós te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de cada detalhe de nossas vidas. De cada momento de infelicidade, o Senhor tem colocado júbilo, de alegria e de louvores para nós.
Oramos gratos a Ti, no nome precioso de Jesus. Amém.